Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa Hora da Reconciliação. Nosso programa é ao vivo nesta quinta-feira, dia 12 de julho de 2012, e você pode ligar e participar do nosso programa. São exatamente 22 horas mais 10 minutos. Nosso telefone 3342-7096, 3342-7096. Você pode ainda participar pelo computador, pela internet. O nosso e-mail é contato@ministeriodareconciliação.net, contato@ministeriodareconciliação.net, ou você ainda pode nos acessar e compartilhar conosco o tema do programa, fazer sua pergunta bíblica ou ainda enviar seu pedido de oração pela nossa página na rede social Facebook. Você nos encontra como Luiz Carlos Aparício. Nós vamos, no programa de hoje, continuar aquele espaço direto com o nosso telespectador, respondendo pergunta dos nossos participantes, ok? Você pode ligar para nós então, ou participar num desses veículos que demos para você, da mesma forma que os nossos telespectadores estão fazendo. O tema do programa de hoje é Examinando as Escrituras. E eu vou utilizar o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 10 e 11, para abordar esse tema examinando as Escrituras. Vamos lá então para Atos 17, versículos 10 e 11, diz assim: E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles chegando lá foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres dos que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. A igreja de Tessalônica é considerada um exemplo bíblico, que é, inclusive, destacado pelos apóstolos dos gentios. A igreja de Tessalônica é considerada uma igreja exemplo, até porque Paulo se preocupou muito mais em falar sobre o arrebatamento da igreja, sobre a vinda de Jesus para Tessalônica, do que em qualquer outra igreja de cartas que ele precisou ministrar. Muito bem, mas muito mais nobre que os tessalonicenses foram considerados os de Bereia. É o que lemos no versículo 11 de Atos 17. Por quê? Os bereanos recebem a aprovação do apóstolo? Por que são considerados mais nobres? Pelo fato de que ouviam a palavra e depois conferiam nas Escrituras se de fato a mensagem representava a verdade bíblica. Então observem só duas verdades que nós devemos levar a sério enquanto igreja. Uma igreja é exemplo quando ela tem como seu objetivo principal tratar, abordar temas ligados à volta de Jesus. Mas muito mais do que ser um bom exemplo de uma igreja que está à espera de Cristo ou à espera do arrebatamento, é a igreja que é ensinada a conferir, a examinar, buscar prova nas Escrituras, se tudo aquilo que ela ouve, se tudo aquilo que lhes é pregado, está de acordo efetivamente com as Escrituras. Então observem que examinar as Escrituras, comparar efetivamente aquilo que se ouve, aquilo que se aprende ou aquilo que alguém ensina, e depois buscar na palavra de Deus se isso realmente é assim, tornou os de Bereia
mais nobre do que os de Tessalônica. Os de Tessalônica esperavam Jesus e os de Bereia conferiam na palavra cada mensagem que recebiam, se a verdade bíblica estava contida naquela palavra. A palavra examinando cada dia nas Escrituras, no versículo 11, essa palavra, ou este verbo, examinar, no texto original grego, a palavra é anacrino, que significa peneirar para cima e para baixo, fazer um exame cuidadoso e exato. Observem só que peneirar de cima para baixo era, inclusive, uma das fórmulas utilizadas para, efetivamente, se peneirar alguns elementos da própria agricultura, a soja, o milho e assim, efetivamente. Mas mais do que isso, também uma forma de peneirar, buscando pedras preciosas, tentando encontrar pedras preciosas no meio de lama, no meio de outros objetos. Então, meu irmão, o que eu quero chamar a atenção de você neste programa, a qual teremos o cuidado de tirar sua dúvida à luz da palavra de Deus, é mais uma vez te conscientizar da necessidade que nós temos de tudo aquilo que ouvirmos sobre o ponto de vista, foi Deus que disse, a palavra diz assim, ou mesmo para aqueles que acreditam na chamada profecia oral, ou para todos aqueles que recebem mensagem, mensagens que vieram de Deus, nós precisamos efetivamente conferir na Bíblia, na palavra, nas Escrituras, se aquilo que estão nos dizendo bate com a infalível palavra de Deus. Você tem feito assim? Essa é a minha pergunta. Você, ao ouvir alguém se dirigindo a você com uma palavra chamada de palavra de Deus, você confere efetivamente se esta palavra na Bíblia Sagrada diz exatamente assim? Se ela confere com a Escritura, se ela está de acordo com a norma bíblica, que é a Bíblia Sagrada? Você tem agido assim? Você pode ser considerado um crente de Bereia ou um crente bereano? Ou seja, você é um crente nobre que confere o que ouve? Que confere o que lhe ensinam? Ou você efetivamente é daquelas pessoas que, se alguém colocar o nome de Deus na frente, você encara toda ela como em nome de Deus e como sendo verdade? Nós precisamos evitar o engano. Há muitas pessoas hoje trilhando o caminho enganados. Eu repito, muitas pessoas trilhando caminhos enganados. E nós precisamos aprender a examinar todas as coisas à luz das Escrituras para nós evitarmos o engano. Reflita sobre isso, pense sobre isso e seja um crente nobre, seja um crente bereano. Confira tudo na Bíblia se aquilo que estão lhe falando realmente é palavra de Deus verdadeira, comparando ela à luz das Sagradas Escrituras. Eu incentivo você a ligar para nós no 33427096. Faça a sua pergunta, nós vamos continuar respondendo perguntas dos nossos telespectadores. Aproveite também, mande o nosso pedido de oração, mande o seu alô para nós, participe do nosso programa pelo 33427096. Vamos ao nosso apoio cultural, voltamos em seguida. Como um farol que brilha
Ministério Evangélico da Reconciliação convida você e sua família para participarem de seus cultos de louvor, adoração e pregação da Palavra de Deus. Somos uma igreja bíblica que se destaca pela dedicação ao ensino das Escrituras Sagradas. Em nossa igreja, toda a sua família encontrará proteção e orientação de Deus, que é resultado da ênfase que damos à ministração das Escrituras Sagradas. Durante nossos cultos, temos classes dedicadas ao público infantil. Nossos cultos acontecem às quartas-feiras, às 8 da noite. Oração, louvor e doutrina bíblica. Aos domingos, às 7h30 da noite. Oração, louvor e pregação da Palavra de Deus. Ministério Evangélico da Reconciliação, redescobrindo a simplicidade do Evangelho de Cristo. Rua Osvaldo Aranha 790, Jardim Maravilha, Vicente de Carvalho, Guarujá. Aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Compromisso com a verdade bíblica. A Hora da Reconciliação. Apresentação: Pastor Luiz Carlos Aparício. Ao vivo, toda quinta-feira, às 10h10 da noite. O Ministério Evangélico da Reconciliação convida você para participar da Semana do Conhecimento 2012, que acontecerá nos dias 23, 25 e 27 de julho, às 8 da noite. Os temas abordados deste ano serão fenômenos sobrenaturais, ufologia, mensagens subliminares e experiências espirituais. A entrada é franca. Venha participar conosco. Rua Osvaldo Aranha, 790, Jardim Maravilha. Acesse nosso site www.ministeriodareconciliação.net. Uma realização CETEREC, Seminário Teológico Reconciliação. Você assiste Hora da Reconciliação, na apresentação do pastor Luiz. Nós estamos ao vivo, são exatamente 22 horas mais 23 minutos. E você pode ligar para nós no 33427096, faça sua pergunta bíblica, faça seu pedido de oração, mande um alô para nós. Nós já recebemos a ligação do nosso irmão Tavares, está ligado no programa, parabeniza, manda um abraço para o pastor e pede oração por sua saúde. Tá de molho, moço? Muito bem, vamos então à agenda da nossa igreja. Eu quero primeiro lembrar você da possibilidade de toda semana você ter acesso a uma palavra escrita do pastor no jornal aqui da nossa cidade. Você já conhece o jornal A Voz do Litoral? Além de ter informações a respeito da nossa cidade e da nossa região, você também tem a possibilidade de se edificar com a palavra de Deus. Está aí a palavra desta semana, ok? A última oportunidade da vida para que os adultos cresçam. Estou falando de crescimento através da vida matrimonial, através do casamento. Se você quer se edificar com a palavra de Deus, procure então aí o jornal A Voz do Litoral no jornaleiro mais próximo da sua casa. Se você quiser mais informação sobre a nossa igreja, você pode fazê-lo na sua casa, inclusive pegando através do nosso portal na internet. É www.ministeriodareconciliação.net. Então, www.ministeriodareconciliação.net. Vou colocar na tela então o portal para você, está aí a página principal do nosso portal, tá bem? Ele tem notícias, já que é um portal, tem notícias do mundo da religião, também do mundo evangélico, tem os programas de TV anteriores, tem sempre uma mensagem do pastor, essa semana inclusive está aí vagueando longe do seu lar,
estamos abordando também uma mensagem relacionada a casamento e matrimônio. E temos uma série de estudos bíblicos, temos toda a agenda da igreja, todos os trabalhos especiais da igreja, endereço da igreja, dias de culto. Temos um trabalho especial aí, inclusive, uma chamada para o Ramadã, ok? Também temos aí, você pode ver aí no lado direito do seu televisor, essa chamada aí, 10 dias para o início da Ramadã. Então vale a pena você acompanhar as notícias do mundo através do nosso portal na internet. Eu repito, www.ministeriodareconciliação.net. Nós estamos em férias no nosso seminário, mas já estamos recebendo inscrições e matrículas para o novo semestre que começa agora, dia 6 de agosto, ok? Segunda-feira do mês de agosto, nós iniciamos mais um semestre no nosso seminário. Vou colocar então a grade para você acompanhar aí. Aí está, nós temos aulas segundas e sexta-feira, sempre das 19h45 às 22 horas. Temos um intervalo entre a primeira e a segunda aula de 15 minutos. Na segunda-feira nós temos doutrinas sistemáticas, são as doutrinas fundamentais, a Bíblia estudada em forma de grandes assuntos ou de formas sistêmica. Nós teremos o grande assunto, que é a doutrina da salvação, soteriologia, e depois paracletologia na sequência. A segunda matéria, nós teremos liderança, gestão e princípios de teoria geral de administração. É uma matéria importantíssima para professores, para líderes, para obreiros de todos os níveis dentro da igreja, mas também é uma matéria que serve para a liderança, para empresa, para usar mesmo dentro do meio familiar. Então nós vamos estar abordando liderança, gestão e princípios de teoria geral de administração. Neste caso, você pode procurar, inclusive, a secretária do nosso seminário, a irmã Valéria, caso você queira fazer apenas a matéria liderança, como se fosse um curso de liderança, nós estamos abrindo essa possibilidade para você participar, tá bem? Então procure a nossa irmã Valéria, que é a secretária do nosso seminário, e diga para ela: irmã, gostaria de fazer apenas a matéria de liderança, de gestão e princípios de teoria geral de administração, porque é algo que me interessa para o meu trabalho, interessa especificamente para um trabalho que eu ocupo de liderança na igreja. Você poderá fazer apenas essa matéria, sempre às segundas-feiras, das 9 até as 10 da noite, tá bom? Nós daremos para esses casos certificados separados, específicos, só para quem for fazer a matéria de liderança, como se fosse efetivamente um curso de liderança. Na sexta-feira, nós temos religiões mundiais, seitas e heresias. Nós vamos falar sobre pós-modernismo. Muitas pessoas me perguntam: pastor, o que seria pós-modernismo? Pós-modernismo são todo tipo de influência doutrinária que tem por objetivo apagar conceitos relacionados a cristianismo. Então nós estamos vivendo um tempo em que estamos nos afastando de princípios cristãos. Essa matéria vai abordar isso. E depois modismos teológicos. Vamos falar sobre maldição hereditária, vamos falar sobre a tal unção do riso, a tal unção do dente de ouro, a tal maldição hereditária, a tal quebra de maldição, a regressão hipnótica, a teologia da prosperidade, tudo que é modismo teológico. E por fim, a segunda aula de sexta-feira, introdução à escatologia, princípios gerais. Vamos abordar linhas e escolas de interpretação de escatologia, pré-tribulacionista, mid-tribulacionista, pós-tribulacionista, ok? Vamos dar uma visão bastante macro a respeito de escatologia. Mais informação no nosso portal www.ministeriodareconciliação.net. Falamos que no mês de julho é férias do nosso seminário. E nós temos uma programação especial nesta semana. É uma forma de você conhecer a nossa igreja, de conhecer a nossa forma de ensinar, ok? E nós sempre trazemos assuntos interessantes para o mês de julho, estarmos numa semana abordando
esses temas, sempre à luz da Bíblia e de forma apologética, que é a nossa linha de ministração, sempre defendendo a verdade. Nós teremos segunda, quarta e sexta, 23, 25 e 27 de julho. Vou pôr o banner para você acompanhar. Nós estamos fazendo a chamadinha no nosso intervalo, mas eu também estou reforçando. Nós vamos falar na segunda-feira sobre ufologia, ETs, extraterrestres, e também OVNIs, objetos voadores não identificados. Vamos, inclusive, identificar biblicamente textos que estão usando para dizer que é um OVNI ou que é um ET. Vamos estar falando sobre o tema ufologia e extraterrestre à luz da Bíblia. Vamos falar ainda na quarta-feira sobre mensagens subliminares. Vamos abordar não só mensagens ligadas ao campo do desenho, ao campo da figura e o que está por trás de algumas fotos especificamente, mas também mensagens escritas naquilo que julgamos que precisamos ter equilíbrio para não criarmos uma histeria por conta de coisas que parecem sombras que estamos vendo, mas que na verdade muitos dizem que são mensagens ocultas ou que estão subjetivamente expressas ali. Na sexta-feira, nós vamos então falar do assunto que hoje é mais debatido no espiritismo, na cientologia, nas doutrinas ligadas muito ao espiritismo e aquelas que estão muito ligadas às questões de consolo da alma. Nós vamos falar de experiência pós-morte, um assunto muito interessante na sexta-feira, dia 27/7, às 20 horas na nossa igreja. Eu convido você para estar conosco na nossa Semana do Conhecimento. A entrada é franca e você, meu telespectador, está convidado para estar conosco, aprendendo um pouco mais de assuntos do dia a dia, assuntos atuais, sempre à luz da palavra de Deus. Nós vamos adorar a Deus então agora, vamos com Incansável diante do trono e voltamos em seguida. Desde que te
Estamos de volta com Hora da Reconciliação e você pode participar do nosso programa pelo 3342-7096. Nosso programa é ao vivo, são exatamente 22 horas mais 36 minutos. Vamos então responder perguntas dos nossos telespectadores. A primeira pergunta é a seguinte, é da irmã Rose. Pastor, para participar da ceia, tem que ser batizado? Eu repito a pergunta da nossa irmã. A ceia do Senhor é apenas para os batizados nas águas? Muito bem. O que nós precisamos considerar nisso? Primeiro, para ser salvo, não precisa ser batizado. E isso é mais importante também do que a ceia. Você pode conferir isso em Marcos 16:16. A Bíblia nos assegura de que a salvação não é mediante o batismo, mas mediante a fé. Vamos lá então conferir isso em Marcos 16:16. Diz assim o texto bíblico. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ou seja, o que leva a pessoa a ser condenada é a sua falta de fé. Ok? Muito bem. A ceia do Senhor ganhou força institucional com o tempo. À medida em que a igreja foi se institucionalizando, ou seja, se criou-se uma organização, se tornou uma instituição, ganhou nome, ganhou condição jurídica, digamos assim. Quando a igreja ganhou essa força institucional, igrejas ou denominações definiram então suas regras. E a ceia foi uma delas. Umas, ao meu ver, banalizam a seriedade da ceia, oferecendo ceia para todas as pessoas, para todos. E outras regulamentam, criando restrições, exatamente para evitar a banalização. E quando eu falo banalização, é a falta de compromisso, que tem sido marca no nosso tempo de hoje de evangelho. Nós temos números assustadores em termos de membros que se dizem professos da fé evangélica, porém muitos não têm compromisso. Nós já estamos criando no evangelho o mesmo efeito que criou-se no catolicismo, do católico não praticante. E hoje nós vivemos já uma construção de evangélicos sem compromisso. Nossa igreja, a reconciliação, em termos institucional, defende a ceia apenas para os batizados, baseado de que todo aquele que crê, ele quer e busca o batismo. Logo, o que não se batiza, é possível que lhe falte o principal, que é o crer, e por consequência, o obedecer às primícias divinas. A vida com Deus, amados, ela deve ser acompanhada com compromisso. E a ceia do Senhor é o exercício de culto que mais reflete esse meu compromisso com Deus. Ok? Crente com compromisso com Deus, não falta ceia, não deixa de tomá-la, quer chegar cedo, quer orar, quer ir bem vestido neste culto, valoriza o que ela representa. Hoje, tem crentes que não ceiam, não justificam, faltam sem motivos justos, ficam meses sem cear, não percebe que isso não é liberdade cristã, mas sim uma tendência para a vida espiritual relapsa. Então eu repito, nós estamos construindo uma geração de crentes, de evangélicos sem compromisso. Eu vou falar por mim, eu penso que a gente que
é tão influenciado por esse tal, pelos princípios individuais, pelos direitos individuais, melhor dizendo, garantido na Constituição, num país democrático como o nosso, que nós vemos a sociedade civil aí tão organizada, sempre falando, né, do perigo de constranger alguém. Nós, pastores, estamos ficando assim, nós que conhecemos a palavra, conhecemos a Bíblia, sabemos dos excessos de manipulação que temos hoje em dia, de pessoas escravas dentro de alguns modelos de igreja. Nós temos que tomar o cuidado para que nós não vamos fugindo, sabe, da nossa responsabilidade de, com autoridade bíblica, cobrar maior compromisso da igreja e dos crentes da atualidade. Digo por mim que nós vamos como que andando para trás, com receio de abordar determinadas coisas, de impor determinadas coisas dentro da igreja, porque nós estamos vivendo hoje muitos chavões da tal liberdade individual, do perigo do constrangimento ilegal, e nós, às vezes, nos encolhemos diante disso. 1 Coríntios 15, 58, eu costumo dizer e penso desta maneira: se não temos compromisso com a ceia, não temos de fato compromisso com Deus. É o maior exemplo. Eu estou de férias ministerialmente, mas no domingo que foi ceia, eu não deixei de ir à igreja, porque estava tirando uns dias de descanso, como ainda estou. Estava lá na igreja, estava lá no culto participando da ceia. Acho que não existe um maior exemplo do que esse. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nós precisamos voltar a viver isso, meus irmãos. Sermos firmes, sermos constantes, sempre abundantes, ou seja, sempre fazendo além, um pouco mais do que Deus nos pede, para que nós não chegamos no final da nossa carreira e ganhamos então o diploma de servo inútil, porque a Bíblia diz que somos inúteis se fazemos aquilo e somente aquilo que Deus nos manda. Ora, se não estamos fazendo nem o que Deus nos manda, imagine que certificado ou que diploma vamos receber aquele dia. Leve a vida com Deus a sério, meu irmão. Não falte a ceia, participe da ceia, e demonstre o seu compromisso com Deus, tendo realmente uma vida compromissada com a igreja e com aquilo que transforma a igreja num corpo de unidade para serviço do reino de Deus. Vamos responder ainda a pergunta do nosso querido irmão Wesley. Ele pergunta: o crente tem livre-arbítrio? O livre-arbítrio nos leva a pecar? Como pode existir o livre-arbítrio se Deus é soberano? Muito bem, está aí a pergunta. Vamos então falar sobre ela. Querido, todos temos livre-arbítrio, capacidade para decidir. Porém, quando o assunto é salvação, nós temos duas escolas de interpretação para falar sobre isso. Primeiro, a calvinista, que defende que a nossa capacidade de decisão, a nossa vontade, inclusive, a nossa comunhão, todas elas foram comprometidas com a queda. Então, com a queda de Adão e Eva, lá no Éden, e nós que herdamos a natureza pecaminosa de Adão, esta situação, a queda, o pecado, comprometeu a comunhão, a vontade e a capacidade de nós decidirmos, sempre de decidirmos em favor de Deus, ou buscar a Deus. Paulo, aos Romanos, fala sobre isso. Romanos capítulo 3, versículo 11, a carta mais teológica da Bíblia, ok? Romanos 3, 11. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Esta é a palavra. Ora, não há ninguém que entenda a Deus, não há ninguém que busque a Deus. Ora,
se a própria Bíblia afirma isso, que não há um justo sequer, e que não há ninguém que busque a Deus, é óbvio que a nossa capacidade de vontade ou de decisão para irmos em direção de Deus, ela ficou comprometida com o pecado. É isso que o texto diz. Neste caso, nós temos capacidade de decisão sobre todas as outras coisas. Mas quanto ao buscar a Deus, nós não temos. Só Deus é que pode, primeiramente, manifestar a salvação para nós, para que nós, pelo Espírito de Deus, agora ressuscitados em Cristo, possamos de verdade responder para Deus. Outro texto que vale a pena citar é o texto, inclusive, de que a Bíblia diz que nós estamos mortos em delitos e pecados, sobre o ponto de vista espiritual. Logo, espiritualmente, se estamos mortos em delitos e pecados, um morto não pode decidir, não pode falar, não pode ter vontade, e assim sucessivamente. Então, precisamos primeiro sermos agraciados com a vida nova com Deus. Segundo, nós temos uma outra linha que eu também respeito, tá? Somente como teólogo não desprezo ela, é o arminianismo. Até porque, quando eu fui para Cristo, eu fui através desse pensamento. Nossa região é celeiro de Armínio. Dificilmente você vai encontrar alguém aqui na cidade, Guarujá, principalmente, que pense como o pastor Luiz, que seja calvinista. Neste caso, nós temos aqui um celeiro de arminianista, ele nos leva a pecar ou a resistir ao pecado. A ideia do livre-arbítrio é isso. E para essa corrente, a soberania de Deus, ela não é comprometida, pois Ele mesmo dá para as pessoas esta concessão dos homens decidirem se aprovam e buscam a Deus, se querem Deus ou se não querem. Por isso você vai à igreja que no final do culto o pastor diz: quem quer aceitar a Cristo como Salvador? Então o que você está provocando? A decisão de quem está ouvindo. Isso é quem defende livre-arbítrio. Você vai na minha igreja e não vê fazer esse convite. Por quê? Porque eu sou calvinista. Ok? Então creio de forma diferente. Apocalipse 3:20 é um texto muito usado pelos arminianistas, tá bom? Que defendem a existência do livre-arbítrio e que uma pessoa pode, ainda longe de Deus, sem ter Deus, decidir em querer seguir Deus. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. A palavra aqui do arminianista é que Deus não invade a casa, que Deus respeita a decisão de cada um. Então, é esta a ideia aqui. Então, observe, nós temos duas linhas e nós precisaríamos até de um longo tempo para falar sobre isso. Eu quero aconselhar o nosso telespectador a procurar, novamente, eu volto a essa referência. Vá lá no nosso portal, tem a entrevista que o pastor deu para o jornalista Wagner Ramos, no primeiro programa que eu participei, programa Frente a Frente, com o jornalista Wagner Ramos, e nós falamos sobre calvinismo. Vale a pena você conferir, tá bom? Qualquer dia eu falo especificamente sobre arminianismo, até para ajudar um pouco mais os nossos telespectadores. Ainda o irmão Flávio nos faz uma outra pergunta. Pastor, Hebreus 6:4, ou melhor, Hebreus 6, este texto fala de perda de salvação ou dá respaldo para alguém que pode perder salvação? Vamos lá então para o texto. Eu vou ler Hebreus 6. Eu já falei desse assunto aqui muito recentemente. Diz o texto: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Vou parar aqui, tá? Vejam só. Não dá respaldo para a perda de salvação. Essa palavra logo no início. Porque é impossível a
palavra impossível fala que não pode acontecer de alguém que experimentou as coisas de Deus e depois simplesmente abandoná-la. Esse é uma questão de interpretação também de calvinistas e de arminianistas. Ora só, se Deus é que decide a salvação do homem, o que Deus faz é perfeito. E o que Deus faz é perfeito, logo, se foi Deus que fez, isso é perfeito e isso não precisará ser feito novamente. Olha a linha de Armínio. Se é o homem que decide pela salvação, o homem também decide imperfeitamente. Se ele decide imperfeitamente, ele pode perder a salvação, porque ele decidiu de maneira imperfeita. Então, é essa história. Eu lamento, porque, infelizmente, tem extremos que eu não gosto do calvinismo, mas também tem extremos no arminianismo que eu também não gosto. Principalmente alguém que acha que vai para Deus, depois sai por aí, faz um bocado de coisa errada, dá um bocado de mau testemunho de Deus, e depois volta de novo e passa uma sensação de mau testemunho para aqueles que estão do lado de fora, do tipo, que Deus é esse? Ele não estava em Deus? E agora ele não está mais? Então, que Deus é esse que faz as coisas dessa maneira? Mas vejam só, geralmente quem pensa assim não foi Deus quem fez. Foi ele que decidiu por Deus. Se ele decidiu por Deus, uma hora ele decide que quer, outra hora ele decide que não quer. Não é o caso de Deus. A vocação de Deus é sem arrependimento. E o que Deus dá, ele não tira. Tá bom? Que você grave isso, que você marque isso. E que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Eu digo que eu não estou aqui para defender nem calvinista, nem arminianista. Eu estou aqui para falar do nome de Jesus. É lógico, como professor, como teólogo, eu dou as duas linhas, digo qual a que eu creio, até defendo a que eu creio, porque não vou ser aquele partido que fica em cima do muro, porém, a gente precisa efetivamente ponderar as coisas. 33427096 é o telefone para você participar, ainda dá tempo. Meu Deus, a hora voa aqui. O irmão Amauri deseja a todos a paz do Senhor, manda a paz do Senhor a todos. Um abraço para o pastor, pede oração pelo seu filho que está enfermo. Estaremos orando, amado. O irmão José do Carmo parabeniza pelo programa, pede oração pelo filho Leandro e pela família. Manda abraço para o pastor e todos os irmãos. E também o irmão Tavares, que nós já lemos. Vamos então ao nosso apoio cultural, eu volto já já. O Ministério Evangélico da Reconciliação convida você para participar da Semana do Conhecimento 2012, que acontecerá nos dias 23, 25 e 27 de julho, às 8 da noite. Os temas abordados deste ano serão fenômenos sobrenaturais, ufologia, mensagens subliminares e experiências espirituais. A entrada é franca. Venha participar conosco. Rua Osvaldo Aranha, 790, Jardim Maravilha. Acesse o nosso site www.ministériodareconciliação.net. Uma realização CETEREC, Seminário Teológico Reconciliação. Compromisso com a verdade bíblica. A hora da reconciliação. Apresentação: Pastor Luís Carlos Aparício. Ao vivo, toda quarta-feira, às 10h10 da noite. No Seminário Teológico da Reconciliação, você estuda a Palavra de Deus com profundidade, matérias processuais, doutrinas fundamentais, aspectos geográficos e históricos, visão panorâmica dos livros bíblicos, linguísticas, aspectos gramaticais e ciências humanas correlatas e mais, áudio das aulas para o reforço de conteúdo, avaliação pedagógica objetiva, currículo de nível superior e especialização em apologética cristã. Assista uma aula gratuita e decida pelo seu crescimento na graça do conhecimento de Deus, estudando no Seminário Teológico da Reconciliação. Aulas segunda e sexta, às 19h45, Rua Osvaldo Aranha, 790, no Jardim Maravilha, em Vicente de Carvalho.
Estudar a Palavra de Deus de maneira objetiva e participativa. Este é o objetivo da Escola Bíblica de Domingo do Ministério da Reconciliação. Venha estudar a Palavra de Deus na nossa igreja. Literaturas modernas de fácil assimilação, temas da vida cotidiana, aplicação contextualizada, didática por faixa de idade. Escola Bíblica do Ministério da Reconciliação. Domingo às 18 horas. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Rua Osvaldo Aranha, 790, no Jardim Maravilha, em Vicente de Carvalho. Muito bem, estamos de volta com a Hora da Reconciliação. Eu quero pedir perdão aos meus telespectadores. Eu fiquei com muitas perguntas ainda por responder, mas fica para o próximo programa, tá, amados? Fiquem sintonizados aí que nós respondemos todas. Tá bom? Se você mandar teu e-mail também, eu posso estar escrevendo para você, mandando por e-mail, tá bom? Quero lembrar, domingo pela manhã, 9 horas, temos evangelismo na nossa igreja. Depois, 18 horas, temos escola bíblica dominical. Venha estudar a palavra de Deus conosco. E depois, 19h30, ainda no domingo, nós temos o nosso culto de celebração e pregação evangelística, ok? Quero convidar você para estar conosco, ouvindo a palavra de Deus, aprendendo a palavra de Deus. Na quarta-feira ainda também nós temos às 20 horas, oração, harpa cristã e doutrinas bíblicas. É uma oportunidade que você tem de aprender um pouco mais a palavra de Deus, tá bom? Vamos então agradecer o nosso Deus. Lembramos que nós temos a Semana do Conhecimento, dia 23, 25 e 27, tá bom? Você está convidado a estar conosco, a entrada é franca. A irmã Rosângela pede oração pelo esposo Wellington, que está internado em clínica de recuperação. Pela irmã Cláudia Trindade e Letícia ainda. E também pela Patrícia e pela Juliana. Vamos lembrar do nosso irmão Tavares, que está enfermo. Também o filhinho do nosso irmão Amaurim, que está enfermo. Vamos orar pela nossa irmã Carolina, que foi internada ontem. Vamos estar pedindo a bênção de Deus sobre a nossa irmã. Vamos orar uns pelos outros. Oremos. Pai amado, Pai querido, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por mais esta oportunidade que Tu tem nos concedido de chegarmos, Senhor, aqui nesta casa, utilizando deste veículo de comunicação para levarmos a Tua palavra. Pedimos que ela possa chegar com a lucidez pela qual nós desejamos, Senhor. Ó Deus, que Tu possa esclarecer, que Tu possa tirar dúvidas, que Tu possa fazer através do nosso programa que o Teu filho, a Tua filha que nos acompanham possam criar pela palavra que pregamos, Senhor, um caminho seguro, uma vereda segura para não mancar, para não correr o risco de se perder. Alcança o nosso povo. Tu sabes, Senhor, que temos vivido um evangelho desprovido de ensino, desprovido de orientação, um evangelho muito mais no oba-oba, no auê. Ó Senhor, mas nós temos perseverado neste caminho, nesse propósito de ensinar a Tua palavra, Senhor. Pedimos a Tua bênção sobre todo o Teu povo. Esclarece, ilumina, inspira cada um através da Tua palavra, Senhor. Pai querido, eu oro por esses pedidos de oração, por cada nome que aqui foi citado. Eu oro, Senhor, por todos aqueles que estão passando por problemas difíceis na área familiar, na área de saúde. Alcança esse Teu servo, essa Tua serva, alcança esse telespectador. Abençoa a nossa cidade, as nossas autoridades, abençoa o Teu povo, a Tua igreja, em especial a Igreja da Reconciliação, Senhor, que ajuda a manter este programa no ar. Pedimos a Tua bênção sobre todos os Teus servos, alcança todos eles para a glória do Teu santo nome, Senhor. Pai querido, Pai amado, fica conosco, abençoa a nossa equipe de trabalho, Teu servo irmão Tavares que está enfermo. Ó Deus, abençoa todos que estão aqui nos ajudando. Ó Deus, que a Tua bênção esteja sobre a vida de todos os Teus filhos. Oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, ó Deus, Teu Filho amado, que vive e reina para todos sempre. Amém, amém, amém. Graças ao bom Deus. Nós vamos ficando por aqui.
Até o próximo programa, se Deus assim nos permitir.